Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área, para falar com você sobre o São Paulo. Este é um vídeo de repercussão, para a gente conferir os destaques da coletiva do Rogério Ceni, também jornalista que falou e criticou o Rogério Ceni diante da partida entre São Paulo e Atlético Mineiro. Informações da tabela do campeonato atualizada, já tem o campeão. E o São Paulo segue vivo na briga pelo G8, uma chance do São Paulo conseguir a vaga para a pré-Libertadores em 2023. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreve para você ficar por dentro de todas as notícias do São Paulo, da maneira que eu, Turbina, trago aqui para você. Você precisa também ativar o sino de notificações. E assim que subir o vídeo, a plataforma vai informar você. Muito obrigado pela sua presença aqui. Primeiro a gente vai falar da curiosidade neste momento. Caleri chega a uma marca histórica, é o terceiro maior artilheiro estrangeiro com a camisa do São Paulo. Até o momento, os três primeiros artilheiros estrangeiros com a camisa do São Paulo: Pedro Rocha com 119 gols, Antônio Sastre com 56 gols e Jonathan Caleri com 48 gols. A quarta colocação fica com Gustavo Albella com 46 gols e Rubem Barrios com 40 gols. São os 5 maiores artilheiros estrangeiros com a camisa do São Paulo. Caleri chega a 48 gols. Diante das últimas partidas, o Caleri tem sido extremamente importante para o time do São Paulo, tem marcado em todos os jogos e a bola precisa chegar no atacante do São Paulo. É claro que se não fosse os gols do Caleri, a situação do São Paulo na tabela estaria bem pior, mas não adianta só o Caleri fazer gol lá na frente, no ataque, sendo que a defesa do São Paulo também não ajuda. E o sistema defensivo do Rogério Ceni para este jogo foi duramente criticado. E muitos jornalistas esportivos aí falando que o São Paulo desperdiçou a oportunidade de conseguir uma vaga ali no G6, né? Ficar brigando ali em cima. Com algumas mudanças na tabela, eu vou deixar você atualizado, mas primeiro a gente vai conferir como que foi o jogo entre São Paulo 2, Atlético Mineiro 2, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo que começou com muito equilíbrio, né? O Rogério Ceni montou um time completamente alternativo. O São Paulo tinha apenas 3 jogadores destros nesta partida, o resto todos eram jogadores pé esquerdo, canhotos. O São Paulo acabou saindo atrás, um gol de pênalti feito pelo Vargas, que acabou batendo e tirando bem ali do Felipe Alves. Depois o Caleri, fazendo 2 gols, conseguiu virar o resultado para cima do Atlético Mineiro. E no final do segundo tempo, praticamente, o São Paulo conseguiu tomar o gol de empate, também feito pelo Vargas. Para essa partida, né, houve um público de 23.835 torcedores no estádio do Morumbi, na última terça-feira, 1º de novembro de 2022, e uma renda de R$ 1.066.000. Mas praticamente aí um público muito fraco no Morumbi, né? Uma renda muito baixa, mas diante dos últimos jogos e do que o São Paulo tem brigado e tem apresentado, até que a torcida do São Paulo conseguiu comparecer, o tempo também não era dos melhores. Os gols marcados por Vargas aos 24 do primeiro tempo, pelo Caleri aos 39 do primeiro tempo e aos 49 do primeiro tempo, e pelo Vargas do Atlético Mineiro aos 35 do segundo tempo. Os amarelados do São Paulo e do Atlético Mineiro: Pablo Maia, Wellington, Guga, Rodrigo Nestor, Jair, Gemerson, Pavon, Cuca e Everson foram os amarelados. O árbitro principal desta partida era Braulio da Silva Machado, seguido dos assistentes Fabrício Vilarinho da Silva e Alex dos Santos. Essas são as informações aí do jogo entre São Paulo 2, Atlético Mineiro 2, pela 35ª rodada. Para a gente atualizar você da tabela do campeonato, seguindo aí, né, os 4 primeiros colocados já estão na Libertadores: Palmeiras, Internacional,
Flamengo e Fluminense, e seguem ainda na briga pela vaga da Libertadores Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, América Mineiro, Fortaleza, Botafogo e Santos. O São Paulo permanece na 8ª colocação, no G8, com 51 pontos, próximo do Atlético Mineiro com 52 e também ali próximo do Atlético Paranaense com 54 pontos, que acabou vencendo na rodada e conseguiu retomar a 6ª colocação. Ainda tem mais pelo menos 3 times na briga, né? O América Mineiro com 49 e o Fortaleza, que ainda joga nesta rodada com 48. Enfrenta o líder da competição e já campeão nesta quarta-feira, o jogo à noite, né? Então, o São Paulo segue na briga, precisa vencer o próximo jogo, tem um duelo difícil fora de casa contra o Fluminense no sábado às 4h30 da tarde, e depois tem mais 2 duelos contra o Internacional e contra o Goiás. Então será muito difícil. O São Paulo tem 9 pontos em disputa e precisa pelo menos de 5 pontos, o que seria importante para o São Paulo, pelo menos uma vitória contra o Internacional ou contra o Goiás e pelo menos aí 2 empates. O São Paulo não pode pensar em derrota se quiser chegar na fase de pré-classificação aí para a Copa Libertadores 2023. Eu vou colocar aqui a sonora do pilhado para falar do Rogério Ceni, e você vai conferir as informações também dos destaques da coletiva do Rogério Ceni. Se você concorda com o pilhado, deixa nos comentários aí embaixo, eu vou deixar aqui a sonora dele falando do Rogério Ceni a respeito deste jogo. Conseguiu virar, Caleri fez 2 gols, o ídolo da torcida, tudo caminhava para uma noite excelente para o São Paulo, que entrava no G6, o grupo que vai se classificar diretamente para a Libertadores. E aí, a gente tem que falar a verdade. Sempre a gente elogia muito o Rogério Ceni, que ele pode ser o cara para tirar o São Paulo da situação financeira que está. Agora, hoje errou feio. O Rogério Ceni recuou o time do São Paulo, chamou o Atlético Mineiro para o jogo, levou o empate e culpa dele. Conseguiu virar. E aí, você concorda com o pilhado? Acha que a culpa deste resultado está sobre o comando do Rogério Ceni? Eu também coloco aqui que o Rogério Ceni é sim o principal culpado destes resultados que o São Paulo tem deixado, principalmente quando joga em casa. As escalações, as mudanças que o Rogério Ceni tem feito dentro do time, eu acho que às vezes o Rogério improvisa demais, não deixa o time com uma identidade. O São Paulo a gente nunca sabe quem vai jogar, não sabe a maneira que o time vai se comportar. É um São Paulo que oscila muito, não só dentro do campo, né, ali nas 4 linhas, como também fora, na gestão do São Paulo. A gente acha que o Júlio Casares vai pagar os jogadores e aí depois descobre que não pagou. A gente acredita que vai ter reforços, mas depois descobre que não vai ter reforços. E aí, quando a gente menos espera, acabam chegando jogadores no São Paulo que nem estavam previstos aí nas contas, conforme, né, os diretores do São Paulo falam nas entrevistas e também nas lives que eles participaram. Isso já foi feito em vários canais aí, né, tanto para o André Hernan, como também para o canal do Arnaldo Tironi, né? Eles falam uma coisa, depois na prática é outra. Então, tanto dentro de campo como fora, o São Paulo ele é complicado, né? Complexo. E mais uma vez o Rogério Ceni deixou isso também estabelecido na coletiva. E eu vou trazer aqui para você toda essa complexidade, toda essa dúvida, falta de identidade, falta de planejamento, falta de compromisso com a instituição São Paulo Futebol Clube é evidenciada não só pelos jogadores, mas também pelo Rogério Ceni e pela direção. E eu vou deixar aqui a sonora do Rogério para você conferir os destaques da coletiva do Rogério que eu considerei importante para você. Muitas informações, o Rogério Ceni disse que o São Paulo está cansado, não só emocionalmente, mas fisicamente. E você vai conferir aí, tire as suas conclusões, torcedor São Paulino. Ceni,
Boa noite. Ao fim do empate, a gente pôde ouvir algumas vaias do torcedor, enfim, acho que foi uma reação imediata ao empate por 2-2. Eu queria que você analisasse esse empate, esse resultado hoje do São Paulo e se as vaias justificam também a atuação da equipe. Foi acho que um jogo que nós começamos um pouquinho assustados, os 5 primeiros minutos, depois entramos bem no jogo, tivemos chances de abrir o marcador, chances claras de abrir o marcador, principalmente aquela com o Nestor, né, que sai na cara do gol. Em seguida nós fizemos um passe forçado, errado, por dentro, onde não é o melhor que a gente tem para se fazer num jogo contra uma equipe que recua bem, tem muita velocidade pelos lados. E aí sofremos o pênalti, que acho que deu uma esfriada no lado psicológico, deu uma caída. Depois o time volta bem e aí pressiona muito no primeiro tempo. Merecidamente faz os gols. Eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de maturidade, talvez, a gente teria saído de um primeiro tempo com 2-0, com 3-1, poderíamos ter saído uma vantagem maior. Já no segundo tempo, como no último jogo, a gente cai, não tanto como o último jogo, mas a gente também cai de produção. Com o passar de jogos, a repetição das escalações, parece que a gente não consegue mais render os segundos tempos da maneira como a gente rende o primeiro. E quando não mata o jogo no primeiro tempo, acaba sofrendo bastante no segundo. Rogério, boa noite de novo. Vou retomar o cansaço, mas um cansaço emocional. A gente sente que vocês estão, de certa forma, quase exaustos, né? Só para não falar que vocês estão. A gente vê pelo semblante de vocês, pela temporada que foi, pelo número alto de jogos, 73 ou 74 hoje. Esse cansaço emocional também está pesando, você acredita, para o time nas partidas? E talvez até para suportar esse fim de temporada que parece exaustivo até para quem está de fora? Eu acho que essa é uma profissão ainda muito que traz muita satisfação, né? Tem gente que trabalha em outras coisas o dia inteiro também e também sofre as suas pressões, cada um no seu tipo de trabalho. É uma profissão ainda que remunera muito bem, mas como todo trabalhador em qualquer profissão, você também está exposto à pressão psicológica, ao resultado, a entregar. As pessoas querem títulos, né? Talvez elas não se preparam para títulos, mas elas sempre querem títulos, né? E às vezes você se frustra por não ter conseguido na grande oportunidade que teve. E o emocional, logicamente, também existe esse cansaço emocional, não tenha dúvida. Em qualquer profissão, bem remunerada ou não tão bem remunerada, que tenha uma pressão pública ou que seja uma onde você tenha 2, 3 companheiros de trabalho, mas você sofre essa pressão, às vezes em casa, familiar e tudo, né? Em todas as profissões existe essa pressão. Eu acho que pesa um pouco o emocional, mas as pernas pesam mais ainda do que o emocional. Boa noite. A formação que você utilizou no segundo tempo, depois que teve o Rafinha mais aberto e aí o Ferrarese, Luizão Sim. e Léo, é algo que você já pensa, de repente, para o jogo contra o Fluminense, ou a sua ideia é continuar com o Reinaldo improvisado? Não, eu não gosto de jogar com o Rafinha em linha de 5. Eu só coloquei ele porque ele era o jogador da posição que podia melhor. Eu nem pedi para ele atacar, e sim, era muito mais para defender com relação ao Rubens e liberar mais o Wellington para atacar do outro lado. Não, por exemplo, naquele momento já estava Luan e Pablo dentro de campo, não dá para jogar com 2 volantes, ainda assim, principalmente na condição física que o Luan se encontra. Isso, eu não sei se de repente pode alguém retornar da parte de fisioterapia, né? Mas ainda vamos estudar quinta e sexta, nos treinos de quinta e sexta, para ver como a gente arma a equipe. Hoje eu não tenho nem noção ainda do que nós vamos fazer contra o Fluminense. Tenho só a certeza da ausência do Nestor, né? Que tomou o 3º cartão amarelo. A partir de quinta, quer dizer, a partir de amanhã começamos a pensar, a partir de quinta começamos a tentar executar, olhar e ver o que é melhor para jogar contra o Fluminense. Isso aí vai ser um destaque importante do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni não sabe ainda o que fazer para enfrentar o Fluminense. Ele coloca o lateral de zagueiro e coloca o atacante de ala. Então é muito improviso, é muito, né?
Rogério Ceni não consegue definir um time. O São Paulo tem peças para mexer, tem peças sobrando aí para montar um time bom, mas o Rogério Ceni vai conseguindo cada vez mais se complicar. O próprio Rogério Ceni está se complicando aí no comando técnico do São Paulo. Ele tem sim peças boas para mexer, só que infelizmente está morrendo abraçado com algumas delas, né? Não consegue mudar o sistema de jogo, não consegue mudar a identidade do time, não consegue dar uma cara para esse time, e o São Paulo cada vez mais previsível. E deixou a oportunidade de vencer um confronto direto na parte de cima da tabela contra o Atlético Mineiro, São Paulo jogando em casa, e conseguiu empatar nas duas partidas contra o Atlético, tanto no primeiro turno, jogando fora, como agora jogando dentro do Morumbi. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Este foi o vídeo de repercussão para falar da partida, para a gente conferir os destaques da coletiva do Rogério Ceni e também aquilo que foi falado por jornalistas esportivos nos programas após São Paulo 2, Atlético Mineiro 2. Agora eu volto ainda nesta quinta com um vídeo de boletim informativo para deixar você por dentro das notícias do São Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui, uma excelente semana para você. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve tricolor paulista, um forte abraço. Valeu!